Lucas, capítulo de número 19, vamos ler o verso 1 ao verso de número 10, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, e olhando para cima, viu-o, e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém. A palavra de Deus. Aqui nós temos um texto, uma história conhecida da palavra de Deus, uma história conhecida pelos amantes da Bíblia Sagrada. E aqui nós temos a história de um homem chamado Zaqueu, um publicano. E diz aqui a palavra de Deus que Jesus ia passar ali por Jericó. E havia nesta cidade um homem chamado Zaqueu. Este homem chamado Zaqueu não era qualquer homem, não era qualquer pessoa. Este homem chamado Zaqueu, ele era um homem muito importante. E diz aqui a palavra de Deus no verso de número 2, que este homem, ele era chefe dos publicanos, e a Bíblia faz uma observação dizendo que ele era rico. Ele era alguém com muitas posses, ele era alguém com muito dinheiro. Podemos dizer que ele era alguém, quem sabe, da alta sociedade daquele lugar. E diz aqui a palavra do Senhor que este homem, ele tinha o profundo desejo de conhecer a Jesus. Nós vamos ver aqui 4 coisas que nós encontramos aqui nesse texto. Primeiro, nós vemos que Zaqueu, ele tinha desejo de conhecer a Jesus. Aqui no versículo 3 diz: E procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então este homem tinha um grande desejo de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus Cristo de Nazaré. E creio que este é o ponto, é o passo inicial para que alguém possa conhecer a Deus, conhecer a Jesus como de fato Ele é. Em primeiro lugar, se alguém quer conhecer a Deus, precisa ter o desejo de conhecer a Deus. E aqui nós vemos que Zaqueu, com este desejo de conhecer a Jesus, com este desejo de conhecer e poder ver quem era Jesus, ele se esforçou, e diz no verso de número 4 que ele correu adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ou seja, ele fez um esforço. E é isso que muitas vezes o homem, a mulher, eu e você precisa se fazer, é se esforçar para conhecer a Deus, para conhecer a Jesus. Se você quer conhecer a Deus, o poder de Deus, você precisa primeiro ter o desejo, se esforçar, se dedicar para de fato conhecer a Jesus. Este homem chamado Zaqueu, ele subiu ali a uma figueira brava, subiu em uma árvore para contemplar a Jesus, para ver a Jesus. E o que aconteceu? Em segundo lugar, a segunda coisa que nós vemos aqui nesta palavra é que Jesus o avistou. Versículo 5:
E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Olha só, Zaqueu tinha o desejo de ver a Jesus. Jesus, passando por esta figueira brava, por esta árvore, Jesus avistou ali este homem chamado Zaqueu. Isto podemos ver aqui, que Jesus, Ele te contempla em todos os lugares, em todas as horas Ele nos contempla. Então, quem sabe alguém esteja pensando assim, mas Jesus ou Deus não me vê, Deus não está contemplando a minha necessidade, a minha dor. Aqui nós vemos na palavra de Deus que verdadeiramente Jesus, Ele nos contempla. Diz aqui a palavra que Jesus chegou àquele lugar e Jesus olhou para cima e viu Zaqueu e disse a Zaqueu: desce depressa, porque hoje me convém entrar, me convém pousar na sua casa. Aleluia! Jesus, aqui este homem Zaqueu, ele tinha este desejo de conhecer a Jesus, e agora Jesus está dizendo a ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa, Jesus, ele quer pousar na sua casa, quer entrar na sua vida, quer entrar na sua casa, quer entrar na sua família. Então aqui, em terceiro lugar, a terceira coisa que encontramos nesse texto é que Zaqueu recebeu a Jesus com alegria. Então, é necessário sim ter o desejo de conhecer a Deus e é necessário sim receber a Jesus, a abrir a porta do seu coração para que Jesus entre e faça morada. A Bíblia diz no verso 6: e apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. Aleluia! Diz a palavra de Deus que Zaqueu o recebeu com alegria. E é exatamente isso que é preciso ser feito. Abra a porta do seu coração com alegria. Não abra a porta do seu coração com medo, com tremor, mas abra a porta do seu coração com grande alegria. Jesus, ele quer entrar no seu coração, quer entrar na sua vida e quer realizar transformação, porque Jesus, ele transforma a vida das pessoas. Então aqui nós vemos que a quarta coisa que encontramos nesse texto é que Zaqueu, após abrir a porta da sua casa para Jesus, Zaqueu foi transformado. É isso que acontece quando alguém abre a porta do seu coração para Jesus entrar. O que acontece? Acontece transformação. Versículo 8 diz: e levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicadamente. Aleluia! Por que Zaqueu teve esta reação? Porque ele foi transformado por Jesus. E onde Jesus chega, acontece a transformação. Onde Jesus chega, acontece o milagre, acontece a restauração, acontece o impossível. Então, faça como Zaqueu. Abra a porta da sua casa, abra a porta do seu coração para Jesus, pois Jesus, ele quer transformar a sua vida, quer transformar a sua família, quer transformar a sua casa, Jesus Cristo, ele quer trazer transformação, trazer salvação. Diz o versículo 9: e disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia! É exatamente isso. Jesus veio para salvar. Então Jesus quer salvar, quer restaurar a sua vida. Jesus diz aqui: hoje veio salvação a esta casa. Faça como Zaqueu. Abre a porta do seu coração para Jesus e deixe Jesus salvar a sua casa, salvar a sua vida, salvar a sua família. Amém?